Já estamos aqui com a visita daqui do Marcelo Pires Nunes, né? Que ele é psicólogo e neuropsicólogo. Então ele é lá da Saberes Psicologia. Ele vai falar com nós aqui referente à ansiedade. É ansiedade, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, Milton. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Então, nós vamos falar, ele vai falar sobre ansiedade e eu quero até trocar uma ideia com ele sobre isso daí, que é um problema que está trazendo muito aí em crianças, jovens, adultos, e parece que a coisa está aumentando, né? Sim, antigamente se falava muito de depressão apenas como o mal do século, agora a ansiedade, o mal do século. Juntou os dois. Agora eu pergunto, afinal, o que é a ansiedade em si? A ansiedade ela é uma emoção natural no ser humano, mas ela tem uma tendência a ficar exagerada conforme a gente supervaloriza os problemas do dia a dia. Então, a ansiedade é um temor do futuro. A pessoa ela começa a sofrer por antecipação e assim isso vai gerando um medo de se viver, uma falta de confiança em si mesmo, pensamentos pessimistas, negativos, ou seja, a pessoa começa a ter inúmeras dificuldades de gerenciar sua vida, gerenciar seus pensamentos e emoções. Então a ansiedade, ela sim acaba sendo um mal para o ser humano, principalmente quando esse ser humano ele perde o domínio próprio da sua vida. E isso aí a pessoa acaba ficando assim, como se diz, assim, pessimista demais. E leva a pessoa ao alcoolismo, essas coisas também? Pode levar, porque um dos problemas que inclusive o Augusto Cury, que é um autor de vários livros, fala é a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, o indivíduo, a pessoa, ela começa a pensar demais. Então, ela começa a ter essa dinâmica de pensar tanto nos seus problemas diários que ela passa a sofrer por antecipação. E isso vem um pacote de coisas em cima dela. Um deles é o medo do futuro. E agora eu pergunto, como é que fica assim, vamos supor uma criança aqui de 8, 10 anos, chega a ter esse tipo de ansiedade também? As crianças, elas não estão isentas. Inclusive, na maioria dos casos, as crianças acabam sendo vítimas dessa emoção desenfreada no ser humano. Isso porque são várias situações que às vezes uma criança pode passar, como bullying na escola, traumas na sua infância, ou até mesmo a separação dos pais. Tudo isso pode ser gatilhos que desencadeiam também essa emoção exagerada em crianças também. Interessante. Mas isso, a ansiedade, ela chega a ser uma doença assim, na atual situação, nos dias atuais, assim, ela chega a ser? Ela é uma doença. Inclusive, quando eu falei anteriormente que a ansiedade é uma emoção, é porque nós nascemos com as emoções. Assim como nascemos com a possibilidade de ficarmos tristes, também nascemos com a possibilidade de ficarmos eufóricos. Mas a ansiedade se torna uma doença por causa do exagero. Ou seja, é o ser humano que acaba fazendo isso consigo mesmo. É uma doença considerada invisível, ou seja, psicossomática. Pertence, portanto, ao campo orgânico e ao campo psíquico. Então, sim, a ansiedade é considerada uma doença, inclusive está incluída na classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é o CID, assim como qualquer outra doença visível. Muito interessante. Olha, gente, para vocês verem como começa a situação da ansiedade. Às vezes a gente pensa assim, não, isso não é nada, deixa para lá, não é? E no fim acaba aumentando, começa a aumentar mais. Agora, quem que se sente mais assim, que tem mais ansiedade? São os pequenos
Os jovens ou os idosos? No mundo atual, todos estão, na verdade, à mercê de uma situação ansiosa. Porque os vários estímulos, o aumento da tecnologia, hoje, por exemplo, você percebe que as pessoas, elas não fazem naturalmente mais as coisas. Uma pessoa vai num restaurante, por exemplo, se alimentar, ela está ao mesmo tempo que comendo, ela está mexendo no celular. Então tudo isso sim está colaborando hoje para todos terem essa tal de ansiedade. Esse negócio do celular, a pessoa tem que aprender a se administrar, né? Senão... É verdade. Tem pessoas que, por exemplo, estão dirigindo nesse exato momento, dirigindo seu automóvel e ali no WhatsApp. Então, a tecnologia veio para a gente saber usá-la, né? Não ficar refém dela. Mas isso é só um dos aspectos que vai colaborando com que o cérebro humano fique mais rápido, imediatista, querendo as coisas muito mais rápidas. O trânsito também traz isso? Traz, inclusive gera o estresse. O estresse acaba sendo também um sintoma aí nesse pacote da ansiedade. Tá? Certo, mas eu vou dizer uma coisa, eu conheci uma pessoa que chegou uma época que essa pessoa, ela deixou de dormir e durante o dia dormia muito pouco. Aí começou a andar à noite, andar, e eu vou dizer uma coisa, a família teve que tomar umas providências muito rígidas com ele, porque ele estava se tornando-se violento. E aí todo mundo falava, aí o pessoal falava, não, isso daí é depressão, outros falavam, é isso, é aquilo, mas não sei, eu acho muito esquisito isso daí, esse tipo de ansiedade. É ansiedade isso? Sim, é uma ansiedade que pode estar sendo acompanhada também de outros sintomas, né? Como eu te disse, hoje ansiedade e depressão estão andando juntos, ou seja, o indivíduo está com medo do futuro, impaciente, mas também ao mesmo tempo preso ao passado. Então é onde que a gente diz que a melhor solução é você aprender a viver no presente, no aqui e agora. Mas é difícil, o pessoal não quer nem saber. O pessoal está embalado mesmo, segurar o fogo hoje está difícil. Eu te digo que às vezes as pessoas acham difícil viver no aqui e agora, mas esse inclusive é o papel de um orientador psicoeducacional, um psicólogo, um psiquiatra, fazer com que as pessoas voltem a viver o óbvio, que é o aqui e agora, é o presente momento. E viver é tão bom, né? Sim. Só saber, beleza. Por isso o dia de hoje é muito importante. Então voltamos aqui com Marcelo Pires Nunes, psicólogo. Olá. Ô Marcelo, eu estou vendo que quais são as estratégicas para controlar uma ansiedade? Olha, uma delas é a psicoterapia. Né? Eu sou psicólogo já há quase 10 anos e falo para você, é muito eficaz você realizar um processo de psicoterapia. Até costumo dizer que um dos projetos do universo é você construir as coisas junto ao próximo, junto ao outro. Então, quando você vai, por exemplo, num consultório de psicólogo, realizar o processo de psicoterapia, você está construindo ali o conhecimento e a sabedoria junto ao outro. E você está tendo a oportunidade de confessar ali muitas coisas, não é só para o padre, então você vai poder confessar para o psicólogo. Tá vendo, Marquinhos? Tem que confessar também no psicólogo. Então a psicoterapia é uma das estratégias, tá? Mas também você pode praticar a meditação, inclusive recomendo muito as pessoas conhecerem o que é meditação. Ouvir música é muito saudável, principalmente quando você ouve músicas meditativas, os tais mantras. Você pode encontrar hoje no YouTube aí os mantras tibetanos, por exemplo, são músicas instrumentais lindas e que você pode se acalmar muito ouvindo música. Manter uma alimentação saudável também é recomendável, assim como praticar exercício e dormir bem, tá? Pessoa que não dorme bem, inevitavelmente ela vai sofrer ou de oscilações de humor, depressão ou de ansiedade.
Aí já começa, né? A pessoa tendo uma alimentação boa, qual o tipo de alimentação que ajuda bastante assim a pessoa? Bom, não sou um especialista na área, mas poderia te dizer para evitar principalmente açúcar, evitar cafeína, exagerar no álcool, porque tudo isso daí são substâncias psicoativas que colaboram muito por ficar ansioso. Então, que no caso, alteração de sono. Não sabia, não? Tá vendo? Não sabia, não. Mas agora estamos sabendo, né, Marquinhos? Agora estamos sabendo. Marquinhos está ficando esperto agora. Pensamento bom, né, Marquinhos? Pensamento, só pensa naquilo, né? Então, problema digestivo. E olha, agora tem a sessão, essa sessão psicoterapia, ela como que funciona assim? A pessoa chega, ela começa a praticar meditação. Tudo isso são processos que você pode aprender tendo um orientador ou um mentor, né? Então, o papel de um psicólogo é esse, né? Fazer a orientação, realmente ser um mentor para a pessoa num momento difícil, num momento que sozinha ela não consegue atingir o seu objetivo de melhora. Então, o psicólogo vem e começa a construir esse conhecimento que ela precisa para ela aprender a gerenciar a sua vida melhor, gerenciar suas emoções e pensamentos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, é uma pergunta minha, que eu às vezes ouço falar entre os amigos aí, os colegas, companheiros, tudo. A yoga ajuda muito? Sim, inclusive as terapias alternativas e complementares estão crescendo atualmente. Recomendo yoga, recomendo acupuntura, recomendo que o ser humano ele busque sempre opções e alternativas válidas. E a ansiedade é considerada uma doença invisível? Sim, uma doença silenciosa, porque às vezes o mundo da psicologia pode ser confundido com alguma coisa mística, mas não é. A psicologia é uma ciência maravilhosa e incrível, em que a gente é capaz de compreender esse mundo de sensações do nosso interior. Então, nós somos seres pensantes, nós pensamos, nós sentimos, e cabe a nós aprendermos também, assim como no decorrer de nossa vida aprendemos a lidar com o corpo, aprender a lidar com essa tal da mente. E esse é o papel do psicólogo, ensinar também. Sei. Assim ele vai ensinando, vai explicando, tudo vai... E qual que é tem umas coisas que a gente pergunta, às vezes pode até achar que é besteira, mas existe um tempo assim de uma pessoa que chega assim num ponto assim, num nível, a pessoa chega no nível 5, vamos supor, nem mais nem menos, mas está com ansiedade, muita ansiedade. Existe um tempo para ela, o tempo é muito longo para esse tratamento, para essas coisas assim, ou depende muito mais dela? Como que a pessoa começa, ou tem que ter interesse para ela querer sair disso? Então, vai depender muito do diagnóstico, porque inclusive a gente fala dos transtornos de ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade também são mapeados em diversos tipos de distúrbios e transtornos, também descritos no CID, no DSM, que são as classificações internacionais de doenças. E aí, dependendo do transtorno, vai exigir sim um tempo de tratamento mais adequado, às vezes parcerias com psiquiatras, neurologistas e outras formas de tratamento. E qual que é o maior perigo dentro disso, dessa ansiedade? Qual que é o maior perigo? É sempre se agravar os quadros, tá? Então a ansiedade, ela pode causar em nós muitas sensações ruins, inclusive o transtorno de pânico, por exemplo, é um medo muito exagerado que a pessoa tem, tá? Então ela pode ficar exagerada em encontrar perigo em tudo, bem como compulsões alimentares, alterações de sono, sofrer com tensão muscular, preocupar-se em excesso com a vida cotidiana,
fica à beira de um ataque de nervos, que são os considerados surtos, né, que a pessoa pode ter. Ela fica muito irritada, ela acaba projetando muita raiva nesse momento, apresentar inquietação constante, pensamentos obsessivos, problemas digestivos, pode acelerar os batimentos cardíacos, sensações de morte, enfim. São infinitos sintomas aí numa ansiedade diagnosticada como, às vezes, um transtorno ou um distúrbio no indivíduo. E como que a pessoa começa a perceber que ele está tendo ansiedade, que ele está tendo essas coisas assim, que ele começa a perceber? Quando? Como? Muitas vezes isso é silencioso, conforme eu disse, né? Sim. Então, cabe à pessoa, ao perceber que está passando mal, ou ao perceber que não pode lidar com essa situação, procurar ajuda. E por isso o psicólogo hoje está ganhando bastante espaço, porque ele é um profissional que, ao invés de partir para medicações ou alternativas um pouco mais drásticas, ele vai procurar o quê? Conversar, orientar, mentorar esta pessoa a conhecer a sua mente e a gerenciar melhor a sua vida em relação a pensamentos, emoções, conhecer isso. Eu vou dizer uma coisa, Marcelo, eu acho muito interessante isso daí, porque hoje é o que está atingindo muito mais a todos nós, né? Então nós hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Mas eu gosto muito de saber sobre essas coisas, porque hoje a gente vê tanta coisa, tanto no trânsito, como dentro de uma casa, como em todo lugar onde você vai, você encontra uma pessoa assim. E você fala com uma pessoa, parece que fica mais como se diz, ela fica mais nervosa quando você começa a falar com uma pessoa que tem esse problema assim, existe alguma coisa você chegar a falar assim, ou senão você fica quieto, porque às vezes você fala que a pessoa piora a situação. Não, em muitas situações a gente percebe que a pessoa está sendo imediatista, que as coisas muito rápido, que é do jeito dela. E às vezes a gente percebe que aquele ser humano está na sua correria, né? Está em outro ritmo. Então é onde que muitas vezes a gente tem que ter paciência, percebendo que uma pessoa está muito ansiosa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, essa é uma pergunta minha, certo? Então é o seguinte, quando a pessoa começa a falar, e ela tem pessoas que começam a xingar, fala isso, fala aquilo, tudo, engolir todo mundo. E começa, porque fulano, porque ciclano, porque não sei o quê. Isso é uma ansiedade? Pode ser sintomas de ansiedade sim, e a pessoa naquele momento ela está projetando, ou seja, está desabafando do jeito dela. Tá? E cabe a nós muitas vezes, como eu falei, ter paciência, perceber que ela está em outro ritmo. Normalmente é como uma rodovia, tem pessoas que estão mais rápido, tem outras que estão mais devagar. Então é um mundo até abstrato falar sobre as emoções e sobre os pensamentos, que a gente às vezes, para explicar isso, tem que usar um pouco de metáforas, exemplos, analogias, mas é isso, tá? Cabe a nós muitas vezes percebermos que as pessoas estão em outro ritmo. Então é muito sério, né, Marcelo? Olha, gente, eu estou aqui com o Marcelo Pires Nunes, ele é psicólogo clínico, neuropsicólogo clínico também. E ele, saberes psicologias, o que vem a ser? Explica para nós aqui. É uma clínica de psicologia, localizada aqui em São José do Rio Preto. Antigamente ela ficava na cidade de Fernandópolis, que é cerca de 100 quilômetros aqui, né, do interior. E desde 2015 nós estamos em São José do Rio Preto, ajudando pessoas através da psicologia, da neuropsicologia, bem como também da acupuntura, tá? E outras formas de tratamento. Inclusive, atualmente eu trabalho também como coaching, ou seja, eu ajudo pessoas no desenvolvimento pessoal e profissional delas. Que beleza, hein? Profissionalmente também ajuda? Sim. Poxa, beleza, hein? Escuta, a clínica fica na Rua Redentora, 2540, bairro Redentora, aqui em São José do Rio Preto, próximo à Avenida Badibacite.
ligar lá para você no número? Ali é o 17-3234-3062 e também você nos encontra no WhatsApp, né? 17-99709-1894. A gente só consulta, estamos à disposição para ajudar pessoas. E o atendimento ali é criança, adulto? Criança, adolescente, adulto e casais. Nós fazemos terapia de casais. E acontece muito com essas coisas com o casal também, né? Sim, afinal de contas o casal, o casamento, né, é uma instituição, então muitas vezes as pessoas estão em ritmos diferentes. Não está subindo, está descendo. É necessário alinhar também isso. E é bom, né? É bom. É que as pessoas sabem o que acontece. Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu acho muito... Tem pessoas que para viver junto, tem muita gente vivendo prematuro. Então, por isso que muita coisa não dá certo. Penso eu assim, entendeu? Eu acho que é um conhecimento melhor, como se diz aqui, fazer um test drive antes, né? Antes de viver junto, é melhor, não é? Muitas vezes você tem que saber o que você está fazendo. Senão não dá certo. Gente, estivemos aqui com Marcelo Pires Nunes, psicólogo. Marcelo, se a gente... vamos marcar outras vezes para você vir aqui, para continuar falando com nós aqui, batendo um papo com nós de manhã aqui. Eu sei que levantar cedo é difícil, né? É para todo mundo, né? Mas para nós não é. Enorme prazer estar aqui, agradeço o convite e sim, estou à disposição. Então, Marcelo, eu vou ficar muito feliz você vindo aqui e a sua esposa também é psicóloga, né? Sim, ela é psicanalista também. Então, traz ela um dia aqui também, vem vocês dois bater um papo aqui, nós três aqui conversar tudo e para mostrar mais coisas sobre isso aí que eu acho muito interessante. Para nós todos, os nossos ouvintes, também vão se interessar muito por isso, porque é o momento e a saída agora é isso daí, sair da ansiedade, não é? Exato. E eu agradeço, gratidão.